Vamos lá, meninas. O próximo short, né, bem curto, né? Eu tô fazendo shorts bem mais curtos. Essa é a parte 2 do segundo short, falando sobre Napoleão. Então a gente tem um rapaz, né, um menino que ele é de Córcega, um menino pobre, né, que, querendo ou não, era mal visto pelos franceses. Isso eu tô falando de Napoleão Bonaparte. A gente tem que entender, por isso que Napoleão Bonaparte é uma figura que tem que ser relida e relembrada, porque é uma figura de muito importante, principalmente para pessoas que querem entender superação pessoal, né? Então a gente tem um menino que nunca se sonhou em ser imperador, né? E ele, assim, foi mais impulsionado pelo irmão e pelo momento, né? O Napoleão Bonaparte, pra gente entender, ele foi muito impulsionado pelo destino, né? Tanto é que a gente tem até os espíritas, né? Tem estudos espíritas, né? Falando sobre Napoleão Bonaparte e o fato dele ter sido impulsionado, né? Eu não diria que foi contra a vontade dele, né? Mas ele foi uma coisa meio assim... Sabe quando a gente tropeça em algo que, querendo ou não, a gente vai polindo a coisa e se torna uma coisa preciosa? Por que eu falo isso? Porque, querendo ou não, né, quando ele entrou para a área militar, muitos discutem até hoje se Napoleão era um gênio. Gente, ele era um gênio. Por quê? Quando ele entrou na área militar, né, ele, assim... Lembrando que ele era matemático, que ele queria ser matemático, só pra gente entender, né, que ele não era burro, né, enfim, ele era assim, ele entrou para a área militar, né, ele viu uma situação de momento, ele usou um cálculo em relação ao inimigo que estava ali, e com esse cálculo em relação ao inimigo que estava ali, ele tirou proveito, né, e o que acontece nas táticas militares? Por que Napoleão ele é um gênio militar, né, porque querendo ou não, o que acontece com as vitórias de Napoleão? Por mais que muitos digam que foi sorte, a gente tem a palavra de, como é que se chama? Não eu não diria que foi sorte, né? Foi um treinamento, né? É estudo, é sequência. A gente vai estudando táticas. Napoleão, ele adorava passar noites em claro estudando o inimigo, né? Então a gente tem assim um trabalho árduo, né? Pra gente entender como é que funciona, né? Pra gente entender como é que funciona para nós também no nosso cotidiano, né? Por isso que é bom a gente desmembrar essas grandes figuras também e trazer o lado mais humano para nós, né? E Napoleão tinha isso, né? Napoleão, ele era tudo isso, né? Ele era um menino que, assim, ele foi ganhando habilidades, né? Pelo seu empenho, né? Napoleão, a estratégia militar dele também tem muito a ver com o empenho, né? De estudar também o território, de estudar o inimigo, né? E de usar o seu poder de estratégia e matemática também, que, lembrando mais uma vez, ele queria ser matemático, né? Antes de ser militar, foi mais impulsionado pelo irmão. Enfim, aí a gente tem